Olá, bem-vindo ao Revista da Tarde. Nós estamos com a nossa série nessa semana trazendo aqui um assunto muito interessante, trazendo a história inspiradora do Almi Mãos de Tesoura. Sim, ele é conhecido como Almi Mãos de Tesoura porque ele trabalha no mundo da beleza, ele é visagista, cabeleireiro, ele é empresário no mundo da beleza e ele está aqui mais uma vez para contar um pouco mais da sua trajetória e logo você vai conhecer como que ele está hoje, o sucesso que ele está fazendo, os testemunhos que estão aí acontecendo sobre o trabalho lindo que ele tem feito. Então acompanhe com a gente aqui a nossa conversa. Almi, estamos nós dois aqui mais uma vez na Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Que alegria, né, ter você de novo aqui. Maravilha, muito especial estar com você nesse bate-papo maravilhoso. Legal, Almi. É muito bom mesmo conhecer histórias inspiradoras e poder trazer aqui para os nossos telespectadores, os nossos amigos que nos acompanham, não somente pela TV, viu? O pessoal acompanha através do canal do YouTube e as pessoas acompanham a gente também através do nosso Instagram. Isso mesmo, então, muita gente nos assistindo. Você sabia que pega a nossa audiência, sim, alcança muita gente, nós aqui em Curitiba e mais toda a região metropolitana, mais 29 municípios, então é um alcance muito grande. São muitas pessoas realmente nos assistindo diariamente e a sua história aí sendo compartilhada a tantas pessoas. Olha que responsabilidade a nossa. Muito legal, não é mesmo? Que privilégio. Que privilégio, isso mesmo. Almi, você nos contou já uma boa parte da sua história, a gente se emocionou juntos aqui. E na sua caminhada, aprendendo a cortar cabelo, você também serviu, você cortou cabelo de vários catadores de papel, pessoas que viviam nas ruas, mas você continuou fazendo esse trabalho do servir e foi um trabalho muito bonito e você tem um testemunho, né? Eu queria que você contasse pra gente como é que foi, mais um pouquinho conta pra gente essa prática que você foi continuando, fazendo para as pessoas que precisavam receber o seu trabalho. Legal, Clarice, que são momentos que marcam a história da gente, né? São fases que fazem parte da nossa história. Eu estava atendendo naquela época, né? Cortava cabelo de alguns jovens que moravam numa casa chamada Candário, né? Eram aquelas famílias sociais. E iam lá frequentemente às semanas e tal. Quando começou a melhorar a minha agenda, eu não tinha mais a possibilidade de sair tanto do salão e cortar o cabelo deles. Deixei liberado para que eles viessem ao salão. Então eles vinham ao salão e eu atendia eles, cortando sempre o cabelo deles de graça ali, sem cobrar pelo corte do cabelo. Até que um dia um rapaz chegou para mim, um daqueles rapazes, e cortei o cabelo dele e tal, ele ficou feliz. Quando ele estava saindo, fui dar tchau para ele, e ele chega para mim e diz assim, tá aqui o valor do corte. Eu disse, não, você sabe que não cobra, fica tranquilo, filho, vai tranquilo, né? E ele diz, não, você sempre cortou o meu cabelo. Hoje eu já tenho o meu primeiro emprego e já tenho o meu próprio dinheiro. Faço questão de pagar o meu corte. Aquilo mexeu demais comigo, porque para mim parecia só mais um corte de cabelo. Mas para aquele rapaz era algo tão especial que ele diz, agora para mim já tenho a minha profissão, já tenho o meu emprego, então eu posso caminhar sozinho. Que coisa linda esse testemunho. E com certeza ele foi inspirado por você também, né? Sabendo ali, conhecendo um pouquinho da sua história. Que lindo esse testemunho. Eu sempre digo que testemunhos edificam as nossas vidas, Almi. E você, nessa caminhada toda, você também aí se animou, certo? Você se animou, você projetou, sonhou e foi empreender. Me conte como é que foi essa história de começar ali no seu primeiro empreendimento, que foi o seu primeiro salão. Foi bem ousado, Clarice. Na verdade, de maneira inesperada, né, por ser muito rápido. Cheguei 17 anos em Curitiba, com 19 anos começou a acontecer as coisas, né, na área do empreendedorismo, né? Então, o que aconteceu? Um pouquinho antes de ter o primeiro salão, eu sempre dizia que queria comprar a minha casa, porque eu morava com o meu tio que me trouxe de Rondônia para trabalhar no salão dele e morar com ele. Então aquilo foi um ato de fé, porque eu me lembro que eu fui ver essa casa, não tinha o dinheiro,
De repente aquela mulher foi dizer a ela, falou, olha, não tenho, desculpe, vim olhar a casa, mas eu realmente não tenho dinheiro para comprar a tua casa, né? E ela disse, olha, me convidou a estar com ela novamente, fui conversar com ela, ela diz assim, olha, não sei o que aconteceu. Essa noite eu não consegui dormir e eu sei que eu preciso vender esse imóvel para você. E naquele momento me tocou, porque eu já havia orado, né, pedido a Deus alguma coisa nesse estilo, uma casa, porque eu já estava morando há um tempo com meu tio e aquilo já era legal. Então eu precisava ter o meu canto, o meu lugar. E sabe o que aconteceu? Ela já trouxe para mim dizendo o seguinte, olha, você dá 3 mil reais de entrada, o meu irmão quer dar 8 mil de entrada, mas eu não quero vender, eu não queria vender a casa parcelada, mas para você eu não consegui dormir essa noite, então 3 mil de entrada, 30 vezes de 300 reais, e naquele momento eu comecei a ficar impactado com aquilo, e aí eu já disse para ela, me empoderei, disse assim, só que eu não tenho como morar nessa casa sem nada, falei assim, eu preciso que você deixe os móveis aqui, aí ela chorando disse, mas como assim só os meus móveis valem o valor da casa? E eu me lembro que ela disse assim, vou fazer o seguinte, vou tirar a minha TV que pertence ao meu pai e o resto fica tudo para você. Naquele dia, 10 de dezembro, 2 anos que eu estava aqui, eu desci sozinho, com uma mochila nas costas, indo para o meu primeiro imóvel. Quando eu cheguei lá, joguei aquela mochila no chão e comecei a agradecer a Deus. Não acreditava, dos 99 reais a estar morando em uma casa minha, que agora era, em menos de 2 anos eu estava aqui em Curitiba. Uau! Uau! Assim, é difícil continuar a entrevista, né? Porque você nos emociona com esses testemunhos, Almir. Que coisa linda isso. Aquela mulher, ela foi tocada pelo Espírito Santo para vender essa casa para você. E você, aquele menino que saiu lá do interior, com 99 reais no bolso. E com 19 anos, você conseguiu já comprar a sua primeira casa. Você sempre foi um homem de fé, pelo que eu vejo, né? Você sempre colocou Deus em primeiro lugar. Sempre. Nesse momento, mesmo estando sozinho aqui, eu percebia que era somente Deus podia mudar a história de alguém que veio praticamente analfabeto, com a 4ª série, 17 anos de idade, 19 anos agora, ainda só tinha a 4ª série, porque eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu trabalhava, não tinha como estudar e trabalhar, então eu trabalhava, tinha que me formar como um profissional. Foi aonde você perguntou na questão que começou a empreender, foi aí que eu comprei aquela casa, todo mundo ficou encantado, porque como assim comprar uma casa nessas condições, né? E eu me lembro aqui, Clarice, bem rapidinho, que essa mulher que me vendeu essa casa, ela ia embora para o Rio de Janeiro, ela disse para mim assim, essa casa não tem documentos, embora esteja numa boa localização de Curitiba, num bairro Novo Mundo de Curitiba, você que conhece Curitiba, embora ela esteja num bairro Novo Mundo, um bairro bom, ela não tem documentação. Se você entrar aqui e não quiser me pagar as parcelas, eu não posso te tomar o terreno novamente, porque não tem como, né? Não tem a documentação que me faça pegar o terreno de volta. Então eu estou aqui te entregando um terreno, um bem, porque eu não sei porquê, não te conheço, nunca te vi, mas eu preciso fazer isso com você. E aí o que acontece? Ficou todo mundo espantado com aquilo, eu e meu tio disse assim, e agora eu quero te vender o salão. O salão que eu trabalhava, 14 pessoas trabalhavam no salão. Uau! Então quer dizer que além da casa, aí surgiu a oportunidade de comprar no salão. Um mês depois, gente, de dezembro isso é coisa a janeiro. De Deus, isso é milagre. Um mês depois, 35 mil reais custava... 35 mil reais custava o salão naquela época, eu estava aqui lembrando aqui, 35 mil reais, e aí eu brinquei, comecei a sorrir com ele, dizia assim, mas como assim você me oferecendo o salão? Você sabe que foi um milagre agora há pouco, conseguir comprar uma casa sem dinheiro, praticamente, e aí ele disse, não, eu pego o imóvel que você comprou agora de entrada. Fui atrás de um sócio, meu primo trabalhava no mesmo salão, ele topou, ele tinha o outro valor, eu que não tinha, mas ele tinha um valor, dei a minha casa de entrada e ali começamos com 19 anos de idade o meu primeiro negócio. Uau! Que incrível, eu estou aqui impactada com essa história toda. Agora, vem os desafios, né? Deus faz, Ele permite que a gente comece, que a gente dê o primeiro passo, mas o que a gente tem que fazer é a gente que faz. E o que é para Ele fazer, Ele faz pela gente, certo? Ele dá as oportunidades. Porém, os desafios, eles surgem, né? E você, com certeza, teve muitos desafios nesse primeiro empreendimento seu. Como que foi? Todos nós somos forjados de alguma maneira, né? E aquele espaço, aquele momento, aquele passo que eu dei, foi um momento de vitória.
mas eu precisava ser forjado, eu precisava ser trabalhado. Com 19 anos de idade, sem escolaridade, nós vimos a questão ali do português regional, e era já muito difícil comparado ao curitibano aqui, que fala super bem, e naquele momento eu me vi gerenciando, né, tomando conta de praticamente 14 profissionais ali da área da beleza, que já estava há 15, 20 anos no mercado. Então aquele menino que não sabia falar, introvertido, né, não sabia se comunicar direito, de repente ter que liderar, foi um grande desafio, Larissa. E aí o que acontece? Ali começou o meu aprendizado, né? Como gestor, como líder e também como empreendedor. Eu não tive a oportunidade de estudar sobre negócios, como hoje a gente tem no mercado. Você quer abrir uma empresa, primeiro a gente vai lá no Sebrae, vai em outras empresas que proporcionam isso para os jovens empreendedores que estão começando. Na minha época eu não tinha isso. Uhum. Então você veja só, e aí como liderar toda uma equipe, né, como você falou, não conseguia se comunicar direito, né, não entendia de gestão, porque administrar é diferente de estar ali com a mão na massa, cortando um cabelo, por exemplo, como em qualquer segmento, né, administrar é diferente de executar determinados trabalhos, e eu imagino então como foi desafiador para você, mas e aí então você ficou, quanto tempo conseguiu ficar com esse salão para a gente conseguir terminar esse episódio aqui, porque depois nós temos mais 2 episódios que nós vamos contar muito mais aí para o pessoal, né? Como é que foi essa trajetória aí toda sua, essa caminhada, mas e como é que foi daí? Como que você conseguiu, quanto tempo você ficou com esse primeiro salão seu? Fiquei praticamente quase 10 anos com esse primeiro salão, né? Foram momentos muito difíceis, de grandes aprendizados, né? O pouquinho assim que logo na sequência que eu comprei o salão, no primeiro ano, tivemos muita dificuldade, com parte de liderança, parte financeira, pensar alguém que ganhava R$8 por dia, de repente começar a administrar um salão com 12, 13, 14 funcionários, como nós estávamos naquele período. Então o que aconteceu? Realmente veio-se o desafio, né? Naquele momento um colega de trabalho ficou enciumado com aquilo. Peraí, estou há 15 anos aqui no mercado, de repente chega alguém com 2 anos, 19 anos de idade e compra o salão que eu gostaria, quem sabe, de comprar, não sei, mas vai e monta um espaço perto e convida todos aqueles profissionais para ir embora. Acredite, Clarice, fiquei só eu e o meu sócio num salão de mais de 250 metros quadrados. Foi ali que a realidade caiu, né? E aí eu me lembrava que eu andava naquele salão vazio, eu ia para o banheiro, e aí eu disse para você que é uma frase muito forte de um texto, livro de Jó, que eu gosto muito, isso ficou marcado, que eu dobrava os meus joelhos naquele banheiro sozinho, né? Ele dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele há de se levantar. E a partir daquele momento, começamos a trabalhar, parecia que nós trabalhávamos para pagar o aluguel, e aquele mês não ia dar, de repente a coisa acontecia, o aluguel era pago, a luz era paga. Foram, de repente, em pouco prazo, em um curto prazo, nós começamos a recontratar novos profissionais, começaram a surgir novos profissionais. De repente, menos de um ano, já estávamos com mais de 10 profissionais novamente trabalhando conosco. Uau! Mas sabe que os desafios que as pessoas encontram são reais, né? Quando as pessoas começam a empreender, e você trouxe aqui, é uma realidade. Quando você fala que, de repente, você viu o seu salão sozinho, não tinha ninguém, de repente você teve uma decepção muito grande, não é mesmo? Porque depois de tudo montado ali, de repente, você não tem mais ali os teus clientes, e não é fácil, né? Isso mexe com o emocional da pessoa, mas você sabe que eu trouxe um dado aqui, que o Brasil é o 4º maior mercado de beleza do mundo, Almi, com mais de 1 milhão de salões registrados. Olha só que interessante. Extraordinário. Porém, olha só, 60% desses salões, eles fecham nos primeiros 5 anos. Então, assim, você estava lá naquela estatística, tá? Dentro dos 60% que estava praticamente fechando o primeiro salão, não é mesmo? Mas aí deu uma virada de novo, porque você não desistiu. Exatamente. É naquele momento em que parece que tudo termina ali, né? Era só baixar as portas e voltar para a lavoura, né? Ser camponês novamente. Mas a fé,
que nos motiva, né? Como eu disse ali, aquele texto de Jó, eu sei que o meu Redentor vive, é Ele, né? Ele vai fazer com que as coisas voltem a trilhar nos caminhos, e foi Ele que me chamou, Ele que me trouxe para cá. Então eu quero dizer assim, que todo profissional precisa colocar Deus em primeiro lugar. Quando ele coloca, ele vai além daquilo que ele pode fazer. Porque tem momento que nós, através do mercado, muitas circunstâncias aparecem. Mas quando você tem uma fé e acredita naquele propósito que você veio, na sua missão, só tem que dar certo. Amém, amém. Você falou uma coisa muito importante aqui, que a gente não pode esquecer. Deus tem que estar no nosso negócio. Ele precisa ser o nosso diretor, o nosso sócio, e acaba dando certo no final. Exatamente. Almi, que pena que o nosso episódio terminou Já. de novo esse aqui, mas tem mais Show. essa semana, e a gente vai trazer muita coisa aqui para o pessoal. Obrigada por hoje, viu? Por essa Gratidão. história incrível. E você que acompanhou o nosso bate-papo, que legal saber que você está aí juntinho conosco, acompanhando, se inspirando, se emocionando aqui com a gente, porque eu estou. Eu me emociono, eu me inspiro, eu me motivo a trazer cada vez mais histórias como essa aqui, para que todos nós sejamos edificados. É claro que eu vou deixar aqui um abraço carinhoso para você e te convido já para o próximo episódio, tá? Espero você. Olá, sou o Almi Mãos e Tesouro e gostaria de convidar você para conhecer o nosso espaço. Tem uma equipe totalmente preparada para cuidar da beleza e da saúde do teu cabelo. Venha conhecer o nosso espaço. Olá, eu sou a Denise da P&G Automotive. Venha nos conhecer e fazer uma revisão no seu veículo. Empresário, se eu pesquisar sua empresa hoje no Google, o que aparece? Enquanto você pensa se vai investir no Google, seu cliente já decidiu por você e está comprando do concorrente. Mas eu posso te ajudar. Entre em contato agora. Realce sua beleza com cuidado de quem entende. Tratamentos personalizados que revelam o melhor de você. Atendimento exclusivo com quem também forma profissionais. Agende agora e descubra o poder da transformação que só o Estúdio Única pode oferecer.